amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Elas Podem, um programa feito especialmente para você, mulher. E a nossa entrevistada de hoje, a gente tem uma convidada super especial, que é a querida Marilene Silvestre, diretora da Unidade de Saúde Alex Guimarães. Ela que faz um trabalho fantástico lá, uma mulher empoderada, forte, mas que já sofreu violência doméstica, já conviveu, né, com esses homens narcisistas, né, esse homem narcisista, mas está aqui com coragem e força para contar o seu relato. Seja muito bem-vinda, Marilene, ao Elas Podem, o programa que é feito para você. Obrigada, Ana Paula. Primeiro agradecendo, né, pelo convite em poder transferir, né, assim, o que eu passei e motivar outras mulheres ao mesmo, né? Porque você tem que ter força, coragem e posição. Muito bem, Marilene. É, Já perceberam aí o quanto ela é empoderada e vai com certeza fortalecer outras mulheres. E aí muita gente precisa lhe conhecer, quem está nos assistindo, quem é Marilene Silvestre. Bom, né, meu nome é Marilene Silvestre, né? Sou formada também no magistério, fazendo pedagogia, certo? Sou mãe de duas filhas maravilhosas, que é Pamela e Morgana, vó de uma neta maravilhosa e agora está vindo outra. Eita, Estou muito feliz, a família aumentando, certo? E também o Tiago, que é a esposa da minha filha Morgana, que faz parte da família. Minha família é pequena, porém muito amada e especial. que bom. Foi sua força, né? E isso, inspiração. Para quem não conhece a história da Marilene, a gente vai conversar um pouco sobre essa vivência da Marilene. Marilene foi vítima de violência doméstica e aí, né, sofreu durante um bom tempo, né, essas agressões, vários tipos de violência, e ela vai contar um pouquinho essa vivência que ela teve no Isso. início do seu relacionamento. Isso. É, no início foi tudo maravilhoso, né? Ele era um homem maravilhoso, um homem que toda mulher espera ter, né? Eu convivi com a parte boa e a parte ruim, né? Geralmente eu digo que as pessoas saem da parte ruim para boa, mas eu fui o contrário. Era tudo maravilhoso, de repente ficou tudo feio, muito ruim. Então, assim, ele era maravilhoso durante 10 anos. Imagine você viver uma felicidade em um lar que era em pleno céu durante 10 anos. Então, depois de 10 anos, ele deixou o evangelho, aí começou todo o meu sofrimento, né? Onde ele começou a beber, se prostituir. Então, Você assim, já tinha suas duas filhas? já tinha as minhas duas filhas. Então, o que acontece? Elas sofreram junto comigo, né? Passaram o mesmo processo que eu passei. Então, assim, eu agradeço a Deus porque elas são mulheres fortes e mulheres, assim, uma é enfermeira, a outra também está, também duas enfermeiras em casa, e a minha netinha sempre diz, mãinha, vozinha, eu vou ser médica, tá? Para cuidar da senhora e de toda a família. Então, assim, é maravilhoso a superação também delas, né? Porque ela Acredito passa em você. junto comigo. Ele, a partir do momento que ele saiu do evangelho, começou a beber, aí tínhamos sofrimento. Nesse momento, a gente morava em Rio Largo. E começou o seguinte, se ele chegasse 5 horas, as crianças tinham que ir para a cama e eu tinha que estar junto dele, curtindo, bebida, assim, ao lado dele, né, ele queria que eu ficasse ao lado dele. E eu sofria muito, porque minhas meninas, 5 horas se ele chegasse, tinha que estar, entendeu? Tinha que ir para o quarto para dormir, para eu ficar só para ele. Então eu ficava muito sofrendo com uma coisa dessa. Outro dia que eu sempre dizia, eu só tinha marido até sexta-feira. Depois de sexta, ele era outra pessoa, uma pessoa totalmente diferente. Quando era na segunda, ele retornava à vida normal e parecia que não aconteceu nada, né? Mas isso foi fazendo um murozinho que o psicológico já não estava mais dando, né? Tava
E quando ele Até bebia, ele lhe agredia? verbalmente, sim, né? Ele dizia muito: você não presta, você tá com fulano, você. Assim, ele me maltratava tanto que eu chegava a pensar e dizia: será que eu sou isso mesmo? Entendeu? Assim. E era horrível, porque assim, ele me maltratava não fisicamente, porque eu sempre dizia a ele: se você me maltratar fisicamente, é a última vez, até agora eu convivo com você, mas se você me maltratar fisicamente, eu aí já não vai dar mais, a gente vai ter que separar. Então, ele pegava tudo isso e quando bebia, aí descarregava, entendeu? Se você me deixar, você não vive mais com ninguém. Se você me deixar, eu mato todo mundo. Era sempre as Sabe, ameaças né? e eu sempre guardando, Suporta. suportando para aguentar um casamento. Pelas minhas filhas, porque quando o prefeito Jarbinhas entrou, ele me tirou logo. Então começou a partir daí meu sofrimento, porque eu comecei a depender dele, né? Não tinha mais nenhuma renda, era totalmente dele, dependia dele. Até uma roupa, se fosse para comprar, ele comprava e tinha que ver se estava boa no meu corpo. Se tivesse muito justa, não, não presta essa roupa. Então, assim, eu me sentia muitas vezes um lixo. Prisioneira, E um né? lixo porque eu não tinha voz ativa para dizer eu não quero mais, né? Até que um dia ele chegou muito bêbado, muitas vezes eu e minhas filhas se escondia dele, né? Se escondia para ele perceber que não tinha ninguém em casa para ver se ficava quieto e ia dormir. E quando dormia, aí a gente de pontinha de pé, era pesadelo. Pontinha de pé, a gente entrava em casa e entrava no quarto rápido e fechava a porta, para a gente dormir mais sossegada. Mas todo final de semana era esse sofrimento. Esse sofrimento era horrível. E um certo dia ele me agrediu fisicamente, que não foi assim, no corpo, mas na cabeça, para que ninguém percebesse. Aí foi nesse momento que eu peguei minhas filhas, certo? A roupa toda do jeito que eu estava, eu não perdi tempo. Aí corri para a vizinha e lá ele correu para a garagem, que ele disse que ia pegar uma arma, porque eu não podia deixar ele, eu não ia deixar ele. Então, nesse momento, eu escapuli e corri Se para a casa da sentia o vizinha. seu proprietário, né? Isso, era isso É nos mesmo. muitos casos de Isso, feminicídio, os homens não aceitam que é, a mulher saia do relacionamento. é. E depois que eu perdi o emprego, aí ele se aproveitou, né? Enquanto tinha um emprego, ele facilitava, né, porque o dinheiro era só meu, ele sabia que eu tinha minha independência, né, e a partir do momento que eu perdi o emprego, ele nem para minha mãe ele deixava eu vir, só tempos comemorativos era que ele deixava eu vir, e nem me trazia, eu vinha com as crianças de São sinais de complementar. narcisista, né? É, Que ele começa a lhe afastar da família, isso, dos amigos, interferir na totalmente, sua roupa, na sua escolha, não isso. permite que você Não, trabalhe, eu não né? tinha, né, não tinha vida própria, eu não E tinha. nessa agressão que você correu, aí depois Sim, você aí eu deixou ele e liguei, voltou. não, eu liguei para minha mãe, ela veio me apanhar e eu fiquei na casa da minha mãe 2 dias e ele sem perceber onde eu estava, louco, me procurando. E eu fiquei na casa da minha mãe, né? Esses 2 dias, de repente ele apareceu e começou a prometer céus e terra, se ajoelhava nos meus pés, dizendo que iria mudar, mas eu estava Falso firme. É, arrependimento. e eu estava pronta, assim, não quero mais, né? Não quero mais, apesar de muitos acontecimentos, né? Que não teve esse apoio total da minha família em ficar. Então, pus na cabeça. Foi a primeira vez, né? Eh, não tenho condições, ele é quem banca tudo, então o que vai acontecer? Em vez de estar sendo ofendida, xingada, então eu vou para ele novamente, foi a primeira vez, só que ele não gostava daqui de Messias. Aí eu fiz uma proposta para ele, ciente que ele ia dizer não. Então, no momento que eu disse, pronto, o que você precisa para a gente voltar? Aí eu fiz essa proposta, compra uma casa aqui e aí a gente volta. Mas eu fiz essa proposta na esperança que ele ia dizer não, não dá. Mas aí ele disse
vou procurar a casa hoje. Então, assim, foi uma surpresa para mim, né? Eu digo, então ele quer Recomeçar, recomeçar, vai, né? Que a gente, mulher, a gente sempre tem esperança de melhorar, né? Que vai melhorar. acreditando no amor. Acredito no amor, exatamente, porque foi meu primeiro amor, entendeu? Então, era tudo para mim. Eu só via chão onde ele pisava. E o que acontece? Comprou a casa. E eu fui para minha casa, pensando que as coisas iam mudar, ia melhorar, mas não. Aí, alguns dias de lua de mel, perfeito, né? Mas depois já começou as complicações. E a minha mente já começou. Poxa vida, estava livre, por que fiz isso? Né? Porque a gente se indaga. Né? Mas eu não tinha opção, não tinha apoio, né? Essa rede de apoio que temos hoje. Se tivesse, jamais teria voltado. Porque anos passados, essa rede de apoio não existia, né? E a Muitas própria família mulheres, muitas das isso, vezes não também não apoia, aceitava, não não aceita. apoiava. Então, eu tinha que ficar ali, por quê? Pelas minhas filhas. Ciente que, se tivesse separado, minhas filhas estaria bem feliz. Por quê? Não estava vendo todo o meu sofrimento, né? E vamos adiante. Então foi e começou a beber novamente, começou E tudo. voltou a lhe agredir? Sim, verbalmente sim, né? Então até que um dia eu estava cozinhando, ele estava bebeu muito, aí estava dormindo. Quando ele melhorava, já começava os beijos, abraços, essas coisas. Mas só que a gente não sente mais aquele mesmo carinho. Por quê? Já é muito sofrimento, já, né? Muita coisa. E, mas a gente, mulher, sempre está na esperança, vai melhorar, vai melhorar. É engano, nunca muda. A tendência é só piorar. E quando eu estava cozinhando, ele chegou me abraçando. O arroz fervendo, do nada, ele pegou o arroz, me abraçou e derrubou em cima de mim. Naquele momento foi muito sofrimento, eu não sabia que dor é aquela, porque assim, a dor foi tanta que eu ultrapassei. E ele fez o quê? Isso é safadeza. E foi dormir. E eu fiquei no sofrimento. Então, os vizinhos foi Então que me ele não lhe socorreram. prestou socorro Não, quando de viu jeito que não. nenhum. Então, o que acontece? As vizinhas correram, me levaram aí para Juruagi. E aí, muitos desmaios, porque a dor era insuportável. Gramal, tudo, e a dor não passava. Então, me levaram para Maceió, que no período tinha a Unimed, né? Que era da empresa, então a empresa cobria. E fui para a Unimed, no soro, na medicação. Até hoje eu lembro, né? A ambulância na agonia e E as ele em dores. casa. Em casa dormindo, né? E eu passando esse sofrimento. Foi muita. A dor, olha, não sei nem explicar. Então, o que acontece? Chegando lá, então o médico disse: Minha filha, isso foi queimadura. Acho que de quarto, não sei nem que grau foi esse. Então, fiquei em observação, muito mal. Aí, quando foi, já à noite, voltei para casa. Quando voltei para casa, ele estava lá. Acho que já arrependido, né, do que tinha feito. Falso É, arrependimento. falso mesmo. Aí, o que acontece? Fiquei no outro dia, todo dia eu tinha que ir para a Unimed para fazer o tratamento, a limpeza, porque ficou uma bolha gigante, né, nessa queimadura. Então, o medo do médico era que ela pudesse, essa bolha, estourar para não infeccionar. Então, todo cuidado. Quando foi no outro dia, ele me levou. Aí, quando viu, aí ele falou para a pessoa que não pensava que a proporção tinha sido tão grande. Ele só fez para me assustar. E a proporção foi essa. E eu no tratamento, era medicamento fortíssimo para não sentir dor. Quando foi certo dia, final de semana, era para me voltar para o médico fazer o curativo e pegar a medicação. Então ele disse: Vamos deixar para segunda? Eu, tranquilamente, tudo certo. Então, na segunda, no domingo, que houve um casamento de uma pessoa muito conhecida nossa, eu falei com eles, vamos deixar nossas crianças irem para esse casamento, porque eu fui convidada, mas não pude ir, né, pelo acontecido. Aí ele
tudo certo. E mesmo diante do acontecido, você permaneceu no No casamento. casamento, exatamente. Aí o que acontece? Deixei minhas filhas irem para o casamento, porque eles tinham tão sofrido, para alguma coisa para ver se esparecia, né. Aí o que acontece? E estava sem medicação, porque deixou para tomar na segunda. E eu fiquei, e as dores já começaram a Aumentar. aumentar, porque estava sem a medicação, né. E quando ele nesse dia mesmo ele saiu, né, ele saiu, eu digo: "Pronto, então vai ser hoje que ele vai beber e vai acontecer algo", eu já fiquei na expectativa. E quando ele saiu realmente, a casamento a gente sabe que demora, e a pessoa trouxe a minhas meninas antes de terminar. E ele estava em um lugar que dava prioridade para ele ver toda a casa, né. E quando as crianças chegaram, então ele disse, aí ele chegou: "Ah, é seu amante, né, que veio trazer as crianças", sempre nessa proporção, né. E começou, né, a É xingar. xingar, que você não presta, você realmente é uma mulher que não presta, é tudo que destrói você. Aí eu realmente eu não presto não, eu não presto porque eu vivo com você até hoje e aguento essas suas ofensas, realmente, eu não presto. E foi aquela questão, né, que antes disso, eu era abusada sexualmente, né, quando ele chegava bêbado, eu tinha que estar submissa a ele. Era aquela questão de E é bom também deixar claro para as é, mulheres que o sexo, mesmo no casamento sem ele é. consentimento, é um Sim, abuso, é uma e violência. eu sofria muito, por quê? Muitas vezes eu chorava, dizia: "Jesus, até quando eu vou ter que suportar, essas coisas?". Quando eu me sentia muito mal, entendeu? Às vezes eu me indagava, "Meu Deus, como é que eu aguento uma coisa dessa? Meu Deus, me ajuda", entendeu? Pedia muita ajuda a Deus para suportar e era assim, E nesse dia ele chegou, chegou. mesmo você doente, Sim, machucada, machucada. Aí eu chegou. não suportei, peguei ele assim: "Pare com isso que eu não aguento, tô com muita dor", e joguei ele sim, joguei. Quando joguei, aí ele pronto, aí ele e fui pra cama. Nessa fase, a menina já estava em casa. Quando eu percebi, onde estava só um pouquinho de bolha, caiu, a carne caiu tudo. Estourou. Estourou tudo. E do outro lado, que já estava bem saradinho, explodiu, né, assim, ficou a bolha. E eu lá, e os vizinhos tudo preocupado comigo. Então, quando ele saiu, o vizinho foi para lá e me resgatou, me tirou, eu e minhas filhas. Então me colocou, ligou para uma pessoa que é o pai dessa pessoa era casado com a minha mãe. E minha mãe não morava mais aqui, estava em Maceió. Então chamou essas pessoas, aí essas pessoas mandaram me levar para lá. Aí quando ele saiu tudo quanto ele saiu, né, porque quando voltou, aí eu não soube mais, mas as vizinhas foi que me contaram que ele ficou, revoltado, né, porque ele fazia tudo, mas queria que eu estivesse ao lado dele. Então fui para casa dessa pessoa, o posto Alex sempre me dava as enfermeiras sempre ia fazer o curativo, mas fazia agora com uma hora começava a feder, porque infeccionou tudo. Meu E Deus. você imagine você na casa do povo desse jeito. Eu sempre agradeço a Deus, porque ele tem colocado pessoas que têm me ajudado, porque essas pessoas me ajudaram, né. E ele foi à sua procura ainda? Não, ele não sabia onde eu estava. Aí, com todo o sofrimento, aí melhorei, aí eu voltei para casa, eu vou ver como é que está a situação, porque, assim, é difícil Estava em casa dos eu entendo muitas vezes as pessoas que não tomam uma posição, não têm nada para comer, filhos, e sem ajuda de família, apoio, né, que é aquela quais os questão. seus medos que você tinha? Os meus medos de deixar ele era o sofrimento das minhas filhas, porque assim, eu me vingava, Você mas ter tinha minhas medo filhas dele fazer algo mais grave contra você depois de você sim, ter nascido? sim, porque Tinha assim medo dele lhe matar? isso, porque assim, na proporção que ele fez isso, aí eu disse: "Pronto, agora vai ser a hora, porque a próxima vai ser a morte, ele vai me matar",
né. Então aí eu já tomei uma posição, eu voltei, quando eu melhorei, voltei, aí quando voltei ele estava em casa. "Ah, já voltou?" Aí já começou aquele protocolo todo, então não, não estou pronta, volto. Aí no outro dia fui para o fórum, eu digo: "Agora é a hora". Tomou atitude. Tomei uma atitude, mesmo com medo, mesmo sofrimento, mas eu tomei uma atitude. E foi muito sofrido, porque eu estava no período da queimadura ainda, E e você mostrou no fórum a alguém lá? sim, a doutora Ana, se não me engano, foi maravilhosa comigo. Assim, Deus abrindo as portas, porque eu creio assim, que a partir do momento que eu tomei uma posição, Deus já foi me ajudando, E teve entendeu? toda essa rede de É, apoio ti ali que tive, surgiu, né, da tive. amiga que lhe acolheu no Isso, fórum. isso. E assim, quando eu cheguei, ela disse: "Seu divórcio vai sair agora". E no mesmo dia saiu o divórcio. Então, assim, para ele foi uma surpresa, Mesmo entendeu? sem ele estar presente. Sem estar presente, mas eu fui. Fui, tive coragem, digo: "É agora, é a hora". Aí eu fui e ele foi comunicado, né, ficou muito revoltado e ameaça, mas eu não estava em casa, estava na casa da pessoa que eu fiquei, e aí eu digo: "Eu não volto mais enquanto não resolver isso". Então a doutora Ana foi maravilhosa, eh, tomou toda a frente do processo, no mesmo dia já saí, né. Então o que acontece, naquele período todinho eu não fiquei em casa. Mas aí ele tentou me prejudicar, por quê? Ainda no período de tratamento, a primeira coisa que ele pediu ao juiz foi o cancelamento do plano. Eu lembro como hoje, quando o juiz encheu os olhos de lágrimas e disse: "Seu Sebastião, não faça isso". Então, assim, chocou até ele, né. Então ele quis só me prejudicar para que eu voltasse para ele, né, porque sem a ajuda financeira não ia superar. Aí o que E a acontece, casa? Você não a teve o direito de casa voltar para teve a casa? casa, ele saiu de casa. Ele foi obrigado a sair, entendeu, e eu fiquei com as crianças E na é bom a casa. gente sempre reforçar que em caso de violência doméstica, o agressor ele tem que Tem que sair da casa, sair. mesmo que a casa seja dele ou da mãe ou É, alugada, e a vítima permanece na casa, isso. principalmente com as E com crianças, e as mesmo que crianças. não tenha criança. É. A prioridade Da é da mulher. mulher. Isso. Então, foi muitas coisas, entendeu, aconteceram e E ele aí, quando ele teve que sair de casa, você voltou para casa. Como é que voltei. foi esse recomeço? Sem renda, com 2 Não, sem crianças, sem plano de saúde. nada. E aí, como foi esse recomeço seu? Foi muito difícil, mas encontrei força, o Senhor me deu força. Eu com as minhas filhas, eu digo: "Jesus, e agora o que vou fazer? Não tenho R$ 1 que dependa de mim", porque como é que se diz? Ele só ia pagar a pensão no mês seguinte, né, então estava totalmente sem nada. Eu digo: "Jesus, o que é que eu faço?". Olhei para o freezer que tinha lá, eu digo: "Vai ser você que vai ser meu ponto de escape. Vou vender picolé, porque pelo menos eu vou ter o dinheiro do pão todos os dias para minhas filhas". Aí comecei a vender picolé, fui na assistência, né, consegui o meu Bolsa Família, com 15 dias ela apareceu, Deus trabalhando. Então, assim, já não estava tão, né, Vulnerável. vulnerável assim. E foi quando eu melhorei, aí eu botei o currículo aí no posto Texaco, agradeço essas pessoas até hoje, né, e fui trabalhar, vendendo meus picolés. Quando comecei a trabalhar, o bolsa foi cortado, eu digo: "Deus sabe de todas as coisas", né, porque eu tinha encontrado trabalho, mas já não fazia mais falta como, né, não ter Isso. nada. Então eu comecei a vender meus picolés, aí consegui esse trabalho, né, no posto Texaco, trabalhando na cozinha. Quando chegava em casa, o pé todo inchado, aí as meninas começavam a massagear meu pé, e assim, né, me ajudando, porque elas foi quem me deu forças para superar, para conseguir. E aí ele já não lhe perturbava mais, já não ia Não, assim, tentar mas conciliar o casamento. eu e vi a conciliação dele era me prejudicar financeiramente para eu não ter como Se resistir manter e voltar. e voltar. Mas assim, eu fui firme,
não Estava volto de jeito decidida já. decidida, entendeu? Então, assim, ele quis me prejudicar com O plano de o saúde. plano de saúde das meninas, entendeu? A creche, porque a empresa dava tudo isso a ele. Mas graças a Deus eu corri atrás e consegui, né? E aumentei a pensão das crianças, consegui. O negócio é você ter coragem, na proporção que você disser, vou fazer, Aí você ficou você trabalhando no no Texaco nesse deixar período. período, e assim, era muito sufocante lá, mas eu tinha que estar lá. Até que um amigo meu, é o Luiz Carlos, disse, você não é para estar aí, eu vou arrumar algo para você. E arrumou, como secretária, né, como auxiliar administrativo em uma transportadora. Estava muito tempo fora da área, né, para trabalhar, que não trabalhava. E lá eu consegui, ele conseguiu para mim, não sabia de nada, de nada. E o meu chefe foi quem me ensinou tudo, 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 tudo. É o Júnior, da transportadora, e ele me ensinou tudo, Aprendeu, foi tudo, um um recomeço, né? recomeço. E ele me ensinou, e com poucos dias já estava liberando carro do porto, já estava liberando carro que era preso, estava preso. A chave do escritório, de chave de cofre, ficava tudo em minhas mãos. Então, é isso foi tudo o quê? Uma força de vontade de Deus na frente, me dando força. Ô, Marilene, diante de tudo isso que você passou, né, esse seu recomeço, superou seus medos, o que é que Sim, você poderia dizer para essas mulheres que também sofrem, como você sofreu, sim, essa violência doméstica e acha que não tem como sair, porque não tem rede de apoio, porque a família não apoia, porque está desempregada, porque os filhos estão pequenos e se submetem muitas vezes a sofri. sofrer diariamente essa violência e correm o risco de Ser acontecer o morta. feminicídio, né? Que é tantos casos que É, a gente vem vendo aí. isso. Então, o que é que você diria hoje para essas mulheres? E olha que isso foi anteriormente, né? É, Hoje a gente já tem. tá, foi uns 6 anos, né? Assim, foi 6 anos de terror, porque era só sofrimento, né? Assim, o que eu tenho a dizer é que você tenha coragem, né? Que você é capaz, que você é valente, e se eu conseguir, você também vai conseguir. Não tenha medo, porque tem momento que você se sente lixo, se sente um nada, né? E a gente não pode passar por essa experiência. Dê um basta, o não, e você vai conseguir. Faça como eu. No começo venda até picolé, venda balas, o que for, mas saia, porque você vai se sentir outra pessoa. Depois que eu separei dele, eu não sabia o que era dormir sábado e domingo, né? Aí agora eu estou dormindo sábado e domingo, durmo a hora que eu quero, saio a hora que eu quero, volto a hora que eu quero. Sou livre, eu não troco essa liberdade por nada. E você pode também ser livre, se liberte, porque é uma doença. Muito bem, arrasou. Elas podem, né? Pode, Elas podem. pode. Então, assim, Marilene, você é um exemplo de força e superação. Parabéns pela sua coragem, né? A gente sabe que não Né? é fácil. E o que eu tenho a dizer é continue fazendo esse trabalho. Hoje você é diretora da Unidade É de Saúde Alex Guimarães aqui em Messias. Com certeza, lá acho que vocês têm um protocolo de atendimento isso. e vai fortalecer essas mulheres. Isso, é. Quando a gente percebe alguma coisa, porque percebe, né, assim, Tem tem sinais, né, Marilene? sinais, Tem isso. sinais. Então, nós já temos a psicóloga lá, que já encaminhamos, né? E o que eu sou mais feliz, Ana Paula, é o seguinte, que apesar de todo esse meu sofrimento, eu nunca dependi de remédio para dormir. Graças a Deus, até hoje, né? Nunca dependi, assim, vou dormir, não consigo dormir, mas graças a Você Deus, está em tudo paz. em E eu quero paz. também parabenizar toda a equipe do Alex Guimarães. A É, gente também recebe demandas de lá, é, viu? Secretaria da Mulher, né, tem um elo muito forte com as bom, unidades de saúde, que sempre quando identifica algum caso nos encaminha e dizer a você, mulher, você não está sozinha, tem uma rede de apoio, é, tem a Secretaria da Mulher que veio para dar voz e vez às mulheres, né? Tem as unidades de isso, saúde. Então a gente agradece demais a Prefeitura Municipal de Messias,
ao prefeito Marcos Silva, que tem tido esse olhar. Olha, A Secretaria da Mulher hoje ela consegue salvar vidas, né? E esse trabalho que a gente faz aqui em conjunto com vocês, mostrando às mulheres que não aceitem, diga não, isso, né? diga não. Você pode, elas podem, né? E Isso, que vocês possam cada vez mais mostrar o é, potencial de vocês. isso, Marilene, a sua história é incrível. é, Obrigada mesmo por estar aqui, por a coragem de isso. compartilhar e sucesso para você. Obrigada. Também quero agradecer, né, ao meu prefeito Marcos Silva por esta oportunidade, né, que ele tem me dado de estar ali naquela unidade e poder ajudar outras pessoas, né, mesmo contando a história, mexe muito comigo, parece que estou revivendo, mas eu digo, mas eu vou, porque tenho que incentivar outras mulheres a superar essas violências. E agradecer ao meu prefeito por ter me dado a oportunidade de estar ali naquela unidade e ajudar muitas mulheres que precisam. Obrigada a É. você. Parabéns. Um brinde aí. Vamos lá, elas podem. Tchau, gente. Tchau.